Olá, estamos começando mais um podcast Política e Política aqui no nosso canal da TV Única e nosso convidado hoje é o deputado estadual Paulo Araújo, figura com a trajetória serviço público na política também de Mato Grosso. Servidor público de carreira, Paulo Araújo é da Secretaria Estadual de Saúde. O deputado é servidor de carreira e iniciou sua jornada na política como vereador por Cuiabá, sendo reeleito por 2 mandatos. Atualmente, ele cumpre seu 2º mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com atuação focada na saúde, educação, segurança pública, assistência social, esporte e lazer. Sua atuação é guiada pelo lema A construção do projeto por Mato Grosso é nosso coletivo, certo? Deputado Paulo Araújo, seja muito bem-vindo ao podcast Política e Política. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço. Deputado, vamos começar falando pela sua trajetória, que é fortemente ligada à Secretaria de Saúde, onde o senhor é servidor de carreira. Na sua opinião, qual que é o principal desafio para Mato Grosso hoje na saúde pública? E se o senhor quiser citar algum projeto de sua autoria que contribui para esse impacto? Porque a sensação que a gente tem nas ruas é que é uma dificuldade quem precisa do Sistema Único de Saúde ainda, né? Qual que é a sua avaliação? Exatamente. O Sistema Único de Saúde no Brasil, principalmente, ele passou por várias mudanças, né? Principalmente a partir de 1988, né? Com a nova Constituição. Então, antigamente, só tinha acesso à saúde pública quem tinha carteira assinada. Então, de repente, de uma hora para outra, o sistema de saúde, ele engloba toda a população brasileira. Eu me lembro, por exemplo, minha mãe era funcionária pública na época e aqui tinha um instituto que terminava atendendo a população, os servidores do Estado, né? Mas quem não era, não tinha acesso. Então, o Sistema Público de Saúde ele vem passando por várias transformações, né, de ampliação de serviços. E o Estado de Mato Grosso hoje ele tem um planejamento que inclusive contou com o apoio dos novos deputados, eu digo todos, que é justamente aquilo que a gente sempre batia, que é a questão da interiorização. Então hoje nós temos hospitais sendo construídos pelo Estado. Quando o senhor fala de interiorização, só para complementar para quem está nos assistindo, é justamente porque não tinha esse aparato no interior, então as pessoas vinham para Cuiabá procurar tratamento. É um dos motivos também, né? Então como é que nós vamos trabalhar a melhoria e o acesso da saúde pública da população? São várias as ações. Talvez uma das mais importantes dela, estou vindo do maior para o menor. Ação com maior impacto ou ação com menor impacto. Então, os hospitais regionais do estado sendo construídos em Confresa, Alta Floresta, lembrando, a região do Araguaia, nós só tínhamos hospitais municipais de referência, Água Boa e Barra do Garça. Lá para cima, Norte Araguaia, nós não tínhamos nada, né? Nós só tínhamos hospitais postos de pequenos, saúde, né? pequenos hospitais. Então, o Hospital Regional de Confresa, você pegar para o lado esquerdo do mapa do estado de Mato Grosso, nós não tínhamos nenhuma unidade hospitalar gerida pelo estado. Então, nós vamos ter o Hospital Regional em Tangará, o Hospital Regional em Junina, o Hospital Regional em Alta Floresta. Além dos hospitais já existentes, né? Mais o Hospital Central, que vai ser inaugurado agora dia 19, e também o Hospital Júlio Miller, aqui de Cuiabá, uma unidade hospitalar também importante para o Sistema Público de Saúde, que tinha um convênio desde 2010, essa obra ter iniciado lá atrás. Então, com isso, nós vamos, sem sombra de dúvida, melhorar em muito a qualidade da prestação de serviço do Sistema Público de Saúde para o cidadão aqui de Mato Grosso. A curto prazo, né, deputado? Tem algumas que, por exemplo, o Hospital Central, ele começa a operar a partir do dia 19 de dezembro, então é uma ação a curto prazo. E esses outros hospitais regionais, tem alguns que estão com cronograma físico adiantado, outros menos, mas iniciou-se um importante projeto de planejamento que é de levar a interiorização dos serviços de saúde para o interior do estado de Mato Grosso. Com isso, a partir do momento que estiver funcionando, em pleno funcionamento, todas essas unidades hospitalares, nós vamos ter muito mais leitos hospitalares, né, mais leitos de enfermaria, mais procedimentos, mais especialidades. Com isso, nós vamos ter uma melhora significativa da atenção à saúde pública aqui no nosso estado. Deputado, o senhor está no 2º mandato como deputado estadual pela Assembleia
E é um lugar que tem pautas cruciais que impactam diretamente na vida do cidadão, né? Você pode destacar para o nosso público um ou dois projetos estratégicos que estão sendo debatidos hoje na Assembleia e que terão impacto direto na economia e no cotidiano dos mato-grossenses? O próprio orçamento, o orçamento do Estado de Mato Grosso está sendo amplamente debatido, com várias emendas dos deputados estaduais, né, principalmente na área da saúde pública e outros investimentos importantes do olhar do deputado, né? O deputado está muito próximo das lideranças políticas, da população. Tem certos deputados que defendem geograficamente uma região, né? Ou outro deputado que defende um segmento, uma área, né? Eu, por exemplo, sempre a prioridade minha sempre foi discutir saúde pública. Tem outros deputados que a prioridade é educação, outros é segurança pública, outros é obra, né? Então, o olhar clínico do deputado em termos de trazer essa discussão para dentro do orçamento, ela é extremamente importante, porque é ali que as coisas vão acontecer, né? Está dentro do orçamento, é bem possível que vai estar dentro do planejamento do Estado e bem possível que essas ações aconteçam lá na ponta. A exemplo do que foi os hospitais regionais. Quando a gente discutiu o orçamento, que nós colocamos os recursos financeiros para serem construídos, é justamente para garantir que aquilo que iniciou-se, né, pode terminar aí dentro do prazo de execução da obra. Quando o senhor fala em orçamento, às vezes para quem está assistindo não é tão claro, né? O que significa, de quanto dinheiro estamos falando e o que isso significa para 2026 em Mato Grosso? O que deve mudar? Assim, falando bem simples, né? Uma linguagem bem simples. O que é o orçamento? O orçamento é um planejamento, uma peça onde o Estado diz assim, olha, eu vou arrecadar tanto e vou gastar tanto com isso, com aquilo outro. Então esse instrumento de planejamento ele vem para a Assembleia Legislativa para ser votado. É possível que o Poder Legislativo faça ou não alterações dentro da LOA, né? Então nós estamos nesse momento de debater essa previsão. O governo está falando que vai arrecadar próximo de 40 bilhões. A Assembleia está falando, né, muitos deputados, que o Estado sempre arrecadou mais do que aquilo que eventualmente falava que ia arrecadar. Então a discussão hoje está mais ou menos nesse sentido. Esse ano nós já arrecadamos 2 bilhões a mais do que o previsto, a previsão que o governo fez, né? Então o governo sempre vem com uma previsão um pouco mais pessimista da arrecadação, né? E a Assembleia quer trabalhar com a peça real, né? Então esse momento é um momento extremamente importante, porque ela define exatamente metas e prioridades com gasto do seu cidadão, né? Tudo aquilo que arrecada, a previsão é dentro desse instrumento de planejamento que todos os estados brasileiros, as prefeituras utilizam para fins de gastar o dinheiro do contribuinte, né? Para fazer os investimentos do dinheiro do contribuinte. E essa votação do orçamento? Já está marcada essa votação? Como que vai ser? Não, possivelmente início do ano. Vai ficar para ano que vem? Ano que vem. Mas com a previsão acima de 40 bilhões. Olha, eu acho assim, o governo vai manter dentro daquilo, né, da previsão um pouco pessimista, mas eu acredito em poucas mudanças no orçamento. Eu acredito que vai ter modificação. Agora, continuando em relação à vida, o cotidiano, o dia a dia das pessoas. Quando a gente fala nisso, uma grande questão aqui em Cuiabá é o trânsito. Muitas obras ao mesmo tempo, tudo. Agora sim, dentro desse debate de obras, o BRT, que inclusive pode virar o bonde chinês. O prefeito Abílio esteve na China, veio com uma proposta e o governador disse que até está avaliando. E o andamento dessas obras, incluindo a polêmica também lá do Portão do Inferno, que a Cinfra já deu aval aí para sair o edital, para abrir a licitação, gera muita expectativa, né, deputado? E ano que vem, ano que vem não, né? Vocês já estão nas ruas, mas na prática, ano que vem começa a campanha. Isso vai ser cobrado dos eleitores, vai ser cobrado das pessoas, essas duas grandes obras aqui em Cuiabá. Qual é a sua avaliação desses cronogramas? O que pode esperar para 2026 em relação a isso? Olha, a questão do modal, nós já discutimos amplamente isso na Assembleia, tanto é que nós autorizamos já, inclusive, a mudança, né? Era VLT para BRT. Então, lá na Assembleia, um assunto encerrado, né?
Com relação ao cronograma de obras, né? Há, de fato, isso eu sei porque a gente trabalha diretamente com construção também, né? Então há um déficit considerável de mão de obra, né? Não só em Cuiabá, não só em Várzea Grande, mas em todo o interior do estado de Mato Grosso. Então o fator mão de obra, ele contribui para o atraso de obras? Sim, é fato, né? Não é falácia. Então nós precisamos de mais mão de obra e infelizmente nós não temos toda essa mão de obra. E vocês sabem, o indicador econômico e financeiro do estado de Mato Grosso, o Mato Grosso hoje é um Brasil dentro do Brasil, né? O índice de crescimento que o Mato Grosso apresenta através de dados é coisa de país de primeiro mundo. Eu sempre falo, inclusive quando eu estou fora do estado, eu falo, olha, Mato Grosso é um Dubai. Então há de se levar em consideração esse crescimento do nosso estado, né? Você vê as empreiteiras todas construindo, você vê as incorporadoras construindo, né? Você vê vários prédios sendo lançados. Então o fator mão de obra, ele contribui consideravelmente para o atraso, além das brigas políticas que antecederam, né? O prefeito Emanuel puxando um lado, dificultando a liberação dos alvarás, né? Para prejudicar essa relação política, né? Então é ruim, né? Por outro lado, eu acredito muito aí que até o primeiro semestre do ano que vem nós tenhamos essas obras concluídas 100%. Agora, deputado, em relação ao contorno leste, que é uma região aqui em Cuiabá, que envolve alguns bairros, e é uma polêmica. O prefeito Abílio diz que vai regularizar, principalmente as famílias em situação de vulnerabilidade, e alguns colegas seus da Assembleia estão criticando abertamente essa decisão. Qual que é a sua avaliação em relação ao contorno leste? Na verdade, especificamente aquela área que sofreu uma invasão, né? Nós estamos falando especificamente dessa área, né? Acho que acredito que é isso que você está citando. Então, assim, Paulo, você é a favor da invasão de propriedade? Não. Paulo, você é a favor de loteamentos sociais? Sim. Você olhar para essas pessoas muito simples, né? E o Estado, constitucionalmente, ele tem que dar garantia de saúde, moradia, de lazer. Então, é dever constitucional do Estado, governo federal, governo do Estado, governo municipal, buscar estratégias, né, para poder atingir esse quantitativo de população que precisa, sim, do apoio do Estado. Então, neste caso, o prefeito Abílio terminou voltando atrás, né, decidiu pela desapropriação dessa área, né, no litígio que tem aí com... Inclusive, hoje eu vi um desses sites, né, que a família ela não tinha interesse na desapropriação da terra. É um assunto pouco temerário, né? É uma discussão forte dentro da Assembleia, mas meu posicionamento é isso, sou contra a invasão de terras. Por outro lado, o Estado brasileiro tem que adotar medidas para poder atingir essa população que precisa da mão do Estado. Então, deixa eu entender a sua posição. O senhor é contra a invasão, mas é um ponto. Mas em relação ao contorno leste, o senhor acha que há famílias ali que realmente precisam ou não? Existem invasores? Tem um levantamento. Tem um levantamento do TCE que foi bem importante nessa luta, né? Existem pessoas que precisam e muitos não precisam. Se eu não me engano, acho que 200 famílias, né? Algo próximo disso, pelo levantamento que foi feito. São famílias que realmente precisam da mão do Estado, né? Então, para essas famílias, sim, o Estado, né, como um todo, Estado, como eu disse, governo federal, governo do Estado, governo municipal, e a mão do Estado, do poder público, tem que acolher essas pessoas. Né? E outros que se aproveitam da oportunidade, né, de usar aquela comoção social em benefício próprio. Isso sou contra. Ali tem muito debate, né, deputado? Agora eu queria trocar um pouquinho de assunto, falar sobre política. E vamos começar falando sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vem dominando os noticiários, né? E polarizando ainda mais esse debate direita e esquerda, né? Só acredito que essa judicialização da política, ela prejudica de alguma forma a democracia. E qual que é a avaliação sua em relação ao impacto disso para as eleições de 2026? Olha, eu não sou admirador do Bolsonaro, né? Por outro lado, na minha opinião, a justiça pesou e pesou muito
na condenação e na prisão do presidente Bolsonaro, né? Do ex-presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que nesse caso aí, havendo dois pesos e duas medidas, né? Com relação ao ex-presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que o extremo da justiça é prejudicial para a democracia. E no caso dele, na minha opinião, a justiça ela pesou muito na decisão que culminou com a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Eles falam que não houve corrupção, né? Como se a corrupção fosse o único crime imputável. No caso do Bolsonaro, a senhora acredita que houve tentativa de golpe e que a punição precisaria vir de alguma forma, talvez não tão intensa, com 27 anos de cadeia? Eu não duvido que o entorno dele, é bem possível que houvesse pessoas que conspirassem contra a democracia, não tenho dúvidas. Mas eu acredito que o Bolsonaro, naquele momento, ele tinha o poder de mando no Brasil, inclusive de mobilização em massa. Se realmente fosse uma decisão dele, né, naquele momento ele teria condições de fazer isso. Conta da condição de momento, né? O povo a favor, né? Tinha uma mobilização de rua muito forte, ele tinha um apoio político dentro do Congresso muito forte. Eu acredito que ele teria as condições de poder fazer isso, né? Então, por outro lado, eu não descarto que pessoas próximas tentaram sim convencer o ex-presidente de promover a ruptura, né, da democracia. E você acha que isso tem impacto agora em 2026? Com essa incerteza jurídica dessa questão do futuro político aí, do clã Bolsonaro em si, que essa semana mesmo a Michelle deu declarações em relação a essa possível aliança com o Ciro Gomes, essa aproximação do PL, tudo isso deu uma desestruturada ali dentro do Partido Liberal. Eles precisam se organizar até as próximas eleições. Na sua visão, existe nome com potencial? Porque quando a gente fala com potencial, não é que a gente, eu não quero parecer que estou exaltando o Lula, que já ganhou, um clima de já ganhou, não. Mas a gente tem que ser realista. É um candidato forte, muito que forte, vai para a reeleição e que aparece aí. Até que já ganhou as eleições. Né? Já ganhou várias vezes, né? Não, já ganhou inclusive do próprio Bolsonaro. Mas assim, ganhou do Bolsonaro a última eleição. Você enxerga como político e como cidadão também nome? Sim. Na minha opinião, hoje, o candidato que poderia reunir, né, condições de disputar diretamente condições de ganhar do presidente Lula, na minha opinião, só o Tarcísio. E quando há críticas da própria direita com relação à ascensão do Tarcísio, isso divide e enfraquece a direita, né? Você vê algumas críticas da própria direita com relação à situação do Tarcísio, né? Então, hoje ele tem um potencial pelo fato de ser governador de São Paulo, né? E nas pesquisas, né, dos nomes postos da direita, é o nome que tem o maior percentual. Tem reuniões aí, fala-se em Zema, fala-se em Caiado, outros nomes estão tendo esse suporte também. Eles estão avaliando, né, deputado? O senhor? Então, o senhor acredita que o caminho deve ser esse? Essa unificação dos partidos? Se você perguntar para mim, Paulo, você quer apoiar quem? Eu gostaria de apoiar o Tarcísio, sim, resumidamente. Entendi. Eu apoiaria o Tarcísio. Agora, e para governo de Mato Grosso? O nosso grupo? O grupo de vocês caminha com Piveta. Mas o caminho, como que você enxerga enquanto político? Ele tá fácil, ele tá difícil? Porque, olha, deputado, com licença, mas várias eleições nós fomos surpreendidos nas urnas, né? Como que vocês estão lidando com essa expectativa? Olha, assim, agora eu vou te responder como morador do estado de Mato Grosso, né, como eleitor do estado de Mato Grosso. Nós vivemos uma situação no Mato Grosso fora da curva Brasil. As coisas que acontecem no Mato Grosso, dificilmente você vai ver em outros estados brasileiros. Então, hoje a gente vive uma situação de desemprego total. Mato Grosso hoje, se tiver desemprego, números de países em franco crescimento e desenvolvimento, né?
Nós temos todas as regiões do estado de Mato Grosso recebendo vultuosos investimentos por parte do governo, todos os municípios, todas as regiões e praticamente todas as áreas, né? Nós temos um crescimento, como eu disse, algumas regiões, vou dar um exemplo aqui, Diamantino, nós precisamos de 2.000 pessoas para trabalharem ali naquela região e a gente não tem mão de obra. Nós temos um déficit considerável de moradia porque muitas empresas estão precisando contratar, vem muitas pessoas de fora para morar no estado de Mato Grosso e não encontram a condição de moradia porque por conta do crescimento acelerado da economia mato-grossense. Isso se deve justamente por conta das ações implementadas pelo governador Mauro Mendes. O governador ele é fora da curva mesmo, né? Então, muitas dessas pessoas que a gente tem conversado, eles querem justamente isso. Eles temem por uma descontinuidade das ações de governo, né? De entregar o governo para um outro grupo que não tenha condições de pilotar essa máquina igual o governador Mauro Mendes vem pilotando. Então a aposta é essa. A principal é essa, a continuidade do governo que, ao seu ver, está dando certo. Eu acho que o maior cabo eleitoral do próximo governador é o próprio governador Mauro Mendes. Sobre o Senado, essa aproximação com o Mauro Mendes, que é pré-candidato ao Senado, no entanto, seu partido tem a senadora Margarete Busetti como nome. O PP fechou consenso, pode ser que libere os membros para apoiar quem quiser. Já tem essa conversa, deputado? Nós já conversamos, né, recentemente. O nosso maior nome hoje, podemos dizer assim, que vem trabalhando ativamente dentro da vida partidária é o ex-senador Cidinho, né? O senador Cidinho Santos, para mim, é uma pessoa que teria condições de disputar qualquer eleição no estado de Mato Grosso, né? Teria condições, inclusive, de ser candidato a governador, de ser vice, de ser senador, de ser suplente e simplesmente só coordenar esse processo, juntamente com o nosso ex-ministro, ex-governador Blairo Maggi. A senadora Margarete recentemente sentou numa reunião da executiva, ela manifestou interesse da disputa. O senador Cidinho disse a ela que ela poderia estar construindo essa candidatura, né? Então eu posso dizer que hoje ela tem o apoio da executiva do partido. E a liberação dos membros, como que fica isso daí? Mais para frente? Nós não discutimos, né, liberação de membros. Nós discutimos a questão transitória, né? Nós vamos ter aí possivelmente uma mudança na presidência. Eu sou presidente do partido hoje, inclusive vinha cobrando muito para que a gente pudesse ter uma reorganização política partidária. Então nós apostamos muito aí na liderança do ex-deputado federal Nilson Leitão, né? Para se filiar à sigla progressista e com certeza aí atendendo o nosso convite também de assumir a presidência do partido. E a chapa? Chapa para federal, chapa para estadual? A chapa de federal está pronta, né? A chapa de federal não é problema. A maior dificuldade hoje está em agregar para deputado estadual, né? Até por conta do número de deputados que tem na chapa, né? Mas de federal e de Senado, podemos dizer, de majoritário, nós temos dois grandes nomes, a senadora Margarete e o próprio senador Cidinho. Chapa de federal também com vários candidatos, né? Nós temos o pré-candidato próprio Nilson Leitão, assim que se filiar, acredito que vai ser federal, o secretário de Segurança Pública Roveri, o Maninho de Barros da Várzea Grande, né? Nós temos o ex-deputado federal Vitório Gali, muitos nomes para deputado federal. Para estadual, o senhor já está confirmado aí, tudo certo? Não, então, nós temos um outro planejamento que é de reorganizar os partidos da base de sustentação política do governo, né? Então nós vamos ter que ter deputados no PRD, no PP, no União Brasil, né? O Max muito forte, já com a chapa montada, o Republicano também, né? Pelo fato do Piveta ser o candidato a governador, né? E outros partidos que eventualmente vão estar dentro dessa aliança do governo, né? Nós temos o Avalone, um grande parceiro, né? E assim, no momento de cabeça que eu me lembro são esses partidos aí que possivelmente vão estar dentro do mesmo arco de aliança. E a sua pré-campanha? Trabalhando muito fortemente, né? Eu virei um deputado muito municipalista, né? Sim. De deputado da saúde e servidor público a deputado municipalista, presente em todas as regiões do estado do Mato Grosso, muito apoio de lideranças do interior, principalmente, né? Então, hoje, se perguntar, Paulo, você é feliz? Feliz, muito feliz, porque a gente conseguiu articular, organizar muitas ações aí
para vários municípios, não só na área de saúde, mas em todas as áreas de infraestrutura, né? Casas populares, moradias, escolas, hospitais, né? Então, eu sou um cara, se perguntar se é feliz, sou feliz, porque eu sei que eu fiz muita gente feliz aí nesse... Quando o senhor olha para 2026, deputado, e para a sua história como vereador de Cuiabá, como deputado, qual seria o seu sonho quando você olha politicamente para 2026? O que o senhor sente que mais precisa? Que seria, olha, seria um sonho eu conseguir fazer tal coisa, realizar tal projeto, ou a percepção de realidade que o senhor tem? Vamos lá. Eu digo que hoje eu sou um realizado, porque eu nunca imaginei que eu ia fazer tantas coisas igual eu terminei fazendo. Coisas concretas, né? Então, tudo aquilo que eu imaginava um dia fazer e propor, eu terminei fazendo 20 vezes mais, 30 vezes mais, né? Coisas que eu nunca imaginaria que poderia conseguir ajudar a fazer, a gente está fazendo. Vou dar um exemplo, Apiacás. Quem imaginou que um dia eu seria o deputado mais votado lá de Apiacás, município lá do interior, que eu poderia, junto com o governador do estado, né, levar inúmeros recursos financeiros para aquele município. O exemplo dele é o exemplo de vários outros municípios. Nova Monte Verde, municípiozinho lá próximo também. Quantos recursos, né? Só agora nós conseguimos liberar quase 10 milhões de reais de recursos, levando, por exemplo, ações de saúde lá para a Conisa. Os agentes de saúde hoje que visitam a casa das pessoas lá é com recurso nosso de emenda parlamentar, a moto, né? Você imagina, agente de saúde rural, a distância que não era. A gente hoje tem moto. Quantos agentes de saúde rural hoje não está levando atendimento para a população por causa de recurso de emenda parlamentar que eu terminei colocando? Ou quando a gente conseguiu fazer ações de praticamente asfaltar toda uma cidade, Lambari do Oeste, ou lá em Reserva do Cabaçá, ou em Rio Branco, ou em Arenápolis, Hortelândia, Nova Olímpia, ixi, é muito lugar. Agora, por exemplo, a gente conseguiu, juntamente com o governador Mauro Mendes e o Piveta, construir recursos para a construção do hospital lá em Itapurá. Então, se eu for citar aqui tudo que foi feito aqui, eu passaria aqui facilmente aqui um dia inteiro. Foi feito isso, foi feito aquilo. O Hospital Central de Cuiabá é um dos maiores hospitais do Brasil. O Hospital Central estava abandonado há 34 anos, né, deputado? Lindo, hein? Ela ficou, não só do ponto de vista de estrutura física, de equipamento, mas também de mão de obra, né? Uhum. Então, assim, olhando para o futuro, é o desejo de continuar colaborando, né? Continuar. Deputado, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Eu queria deixar um espaço. O senhor comentou alguns, mas de repente citar projetos que estão em andamento, ou então desejos políticos, para que o senhor possa também deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, aproveitar a oportunidade para você que está nos ouvindo, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o nosso país como um todo, ele tem a mesma condição que hoje o estado de Mato Grosso está tendo de poder ofertar para a população. Não que aqui a gente esteja vivendo em um completo céu de brigadeiro, mas hoje a situação aqui do Mato Grosso ele é muito diferenciada da situação do Brasil, né? Como eu queria que nenhum estado brasileiro pudesse ainda ter desemprego. Você imagina, desemprego talvez seja uma dos piores índices de qualquer estado brasileiro. Você imagina a pessoa não poder produzir, a pessoa não poder trabalhar, a pessoa não poder cuidar da sua família. E graças a Deus, no estado de Mato Grosso nós temos. Mas a prioridade número 1, como agente político hoje, é um apelo que eu faço para todas as autoridades. Não dá para a gente admitir facções ainda dominando as cidades, né? Tem estados brasileiros, por exemplo, que estão entregues completamente às facções. Isso nós não podemos admitir, né? Como poder legal e poder legítimo concorrer com o poder paralelo das facções aqui no Brasil. O Rovelli esteve aqui, deu uma entrevista pra gente, ele comentou sobre isso, sobre o aparato tecnológico que é investido nisso, mas mesmo assim, Mato Grosso ainda luta contra facções, né? Aqui o povo ainda tem medo de polícia. Aqui o povo ainda tem medo de polícia. Você vai em outros estados aí, a polícia está dividindo rua com bandido. Vai lá no Rio de Janeiro, olha lá como que está lá a situação. Traficante
10 metros de UPP na favela, é um absurdo você ver. Eu já fui, por exemplo, numa favela do Vidigal, né? Que é um ponto turístico, muitos turistas vão lá. Primeira vez que eu subi, que eu vi uma UPP, e 50 metros depois eu vi um monte de traficante com fuzil, você fala assim, nossa, parece ser igual o filme, parece que está dentro do filme. Infelizmente acontece, mas aqui no Mato Grosso eu posso garantir para vocês, bandido ainda tem medo de polícia, o povo respeita a polícia aqui no estado. Mas é uma luta constante. A gente faz fronteira com a Bolívia, é um estado que é rota do tráfico, né? E já que o senhor tocou nesse assunto, eu até ia falar, você acha que deve endurecer essa legislação ou é investimento social? O que faz, endurecer, na sua opinião? Endurecer muito. Endurecer, tem que... O cara que entrar para isso for preso, passar 20, 30 anos. Inclusive a senadora sua, minha amiga, a sua correligionária, ela apresentou um projeto importantíssimo para o Brasil, que foi o aumento das penas para feminicídio, né? Envolve violência também, né? Essa lei é um ganho Eu tô falando do feminicídio, foi para 40 Margarete está de parabéns, né? Mas eu falo com relação à facção. Tem que endurecer muito mesmo. Tem que aprovar aquele projeto que está lá. Se bem que o projeto já mexeram dele, mas tinha que ter aprovado. Qual projeto? Que o Derrite, inclusive é do progressista, né? Então tem que endurecer muito. Esse tipo de gente tem que endurecer. É uma luta constante, né, deputado? Eu quero te agradecer muito pela entrevista, muito obrigado pela sua presença e por nos trazer sua visão, né, sobre temas importantes. Queremos agradecer também a todos que acompanharam o nosso podcast e deixar vocês convidados para acessar os nossos portais unicanews.com.br e tvunica.com.br também, para ficar sempre bem informado. Deputado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso nos seus projetos pessoais e até a próxima, pessoal.